Essa foi uma das últimas palavras que ele disse. Eu queria começar esse vídeo te fazendo uma pergunta, mas eu gostaria muito que você fosse sincero, que você fosse sincera e respondesse de todo o coração. Se você quiser um tempinho mais para você pensar, use esse tempinho. E a minha pergunta é o seguinte: você, como mãe, como pai, perdoaria esse rapaz que fez isso em Blumenau? Seja sincero. Você conseguiria perdoar tamanha crueldade? Estava eu aqui nesse quarto ontem, fazendo os meus afazeres, vendo o vídeo, planejando o vídeo do outro dia, e quando do nada eu escuto o burburinho, minha mãe correndo, ligando a TV, que ela viu na internet algo falando sobre esse fato, e eu saí daqui, fui lá e vi um pouco, voltei para cá e fiquei aqui matutando. Eu sou de Goiás, a gente lá de Goiás, a gente matuta. Fiquei aqui pensando e do nada eu só escutei o burburinho dela, minha tia, e o telefone, áudio e não sei o que. E dentre as conversas dela estava a seguinte, eu escutando daqui, minha mãe dizendo: tinha que ter prisão perpétua. Minha tia dizia: eu acho que tinha que ter cadeira elétrica. E o áudio dizia: tem que sofrer, se morrer não vai sofrer, tem que sofrer aos pouquinhos. E minha mãe dizia: tem que cortar a mão para que ele nunca mais cometa uma atrocidade dessas. E depois, mais que de imediato, eu saí do meu quarto e fui até lá e sentei e falei: olha, eu queria falar uma coisa para você. Eu sei que muitas pessoas aqui podem até discordar de mim, mas eu não posso deixar de falar aquilo que eu penso. E eu sempre costumo dizer que aquilo que eu penso se baseia muito na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E eu disse para minha mãe o seguinte, falei para ela assim: olha, eu vejo que vocês conhecem Jesus, conhecem Deus, de ouvir falar. Porque quem tem Jesus não pensa dessa forma. É dolorido? É. Eu fico me imaginando eu no lugar dessa pessoa, no lugar dessa mãe, no lugar desse pai. Como eu agiria? Como será que eu faria? É difícil a gente se pôr no lugar do outro. Porque é uma coisa que a gente não espera e é uma coisa que a gente não aceita, ainda mais com pequenos, né? Indefesos. E aí nesse momento a gente lança várias e várias perguntas que às vezes a gente não consegue obter a resposta, ou a resposta que nós temos não seria aquela que nós gostaríamos de ter. E eu dizendo para ela: o cristão é diferente, o cristão ele tem que perdoar, é difícil, é complicado, eu sei. Aqui no meu canal mesmo deve ter um monte de cristão que se magoa com uma palavra, né? Com uma palavra que foi lançada a ela, com a mentira, com calúnia, sei lá, e aí fica com aquela mágoa dentro do coração. E aí eu fico imaginando, e se for uma coisa dessa, né? Tem gente que fica magoado com Deus por causa desse tipo de coisa que acontece. Onde está Deus, né? Por que Deus permite que isso acontece? Comigo, logo comigo, que sou cristão, sirvo a Deus, e eu dando essa resposta para minha mãe, sem saber do que estava acontecendo ali ainda, eu vou e vejo um vídeo desse. Eu sei que muita gente já viu esse vídeo, mas eu gostaria que vocês retornassem a ver e prestassem atenção nesse vídeo. Dá uma olhada aí. Gente, assim, tem pessoas que estão inconformadas com a situação normal, alguns estão desejando muito mal para a pessoa que atacou nossos filhos, crianças. Não julgo ela. Mas meu sentimento, como pessoa, eu não posso me permitir como cristão, porque os valores que Cristo me ensinou, então assim, eu perdoo a vida dessa pessoa. E esse vídeo, ele do nada caiu no WhatsApp da minha mãe, assim que eu terminei de falar sobre o perdão para ela.
Ela ficou assim, olhou para mim e eu só disse a ela: um pai que geralmente a palavra de Deus ela diz o seguinte pra gente: ireis, mas não pequeis, né? Porque seria normal o pai ali naquele momento da ira, né, de ver do que aconteceu com seu filho e ele lançar palavras de ira, de raiva, de revolta. O tapa na cara parece que foi em dobro, sabe? Porque as coisas nem se esfriaram para ele lançar a palavra perdão. Dias difíceis que terá que enfrentar, mas livre, né? Livre. É tão fácil a gente dizer que nós temos Jesus, é tão fácil a gente falar que nós somos cristãos. E a hora da gente mostrar esse Deus. O céu, ele existe, mas ele não é para qualquer um. Se nós somos incapazes de perdoar, por isso que eu digo, a gente precisa muito, muito do Espírito Santo, precisa muito da força de Deus, precisa muito de ficar preparado espiritualmente, porque na vida da gente acontecem surpresas e nós temos que estar preparados para esse tipo de coisa, porque senão nós perdemos a nossa salvação. Eu sei que tem coisas que acontecem que a gente fica com um ponto de interrogação e essas respostas só virão com os anos. Com os anos. Eu chorei muito ontem vendo tudo isso. Fiquei inconformado também. Queria contar uma coisa para vocês. Quem sabe da minha história, sabe que o ano passado aconteceu um monte de coisa com meu filho. Meu filho foi ameaçado e ele parou de frequentar a escola o ano passado. E neste ano eu fiz a matrícula dele, porém eu disse: meu filho não frequentará mais a escola. Minha família toda falou: Wendy, você é doido. Eu falei: não, ele vai ter que estudar em casa, porque pode estudar em casa. Eu disse: não vai, porque não é nem por causa dessas violências, por causa dessas coisas, porque nós temos que nos apegar em Deus. Mas os ensinamentos que estão tendo na escola não estão agregando em nada. Não se pode mais falar de Deus, mas pode ir vestido de roupa, de mulher. As coisas são muito mudadas. E eu digo para você, não me arrependo. E continuo dizendo, posso ser criticado, posso ser apontado o dedo, mas meu filho não frequentará mais a escola. Enquanto puder, ele vai estudando em casa mesmo. A nossa luta ela não é somente contra a carne, mas ela é também contra a potestade, ela é uma luta espiritual. E a gente passando por essas lutas, procurando entender, procurando esse amor de Deus, e de repente vem uma bomba como essa, parece que vem um peso nas nossas costas. E a mídia que vem aí, esfrega na nossa cara, tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente acredita, eles querem confundir a nossa cabeça. Exemplo, no programa do Bate mesmo, eu com esses pensamentos, conversando com a minha mãe sobre isso, sobre o perdão, sobre essas coisas, e o Bate diz ao contrário daquilo que eu estava falando, que tem que ter prisão perpétua, que tem que sofrer, que merece isso, que merece aquilo outro. E aí eu fico pensando, né, meu Deus, como é difícil ir para o céu e falar desse céu para essas pessoas. Eu vi um comentário no meu vídeo ontem que disse o seguinte: vocês cristãos, o que têm feito para que a paz venha para a humanidade? E eu tenho essa resposta para a pessoa: fica tranquila que a paz virá, porque o anticristo está chegando e só ele que vai trazer essa paz, porque a palavra de Deus está se cumprindo e ela disse que dias difíceis virão e que nós precisaríamos estar preparados para esses dias difíceis.
Quem disse que é fácil? Quem disse que ir para o céu é fácil? Quem disse que a gente olha assim, quando a gente se depara com essas atrocidades, com esses problemas todos que está acontecendo no nosso mundo, a gente para e pensa como os nossos problemas são tão pequeninos, né? E a gente muitas vezes não sabe lidar com esse probleminha. Talvez a sua resposta aí tenha sido igual à da minha mãe, e eu vou falar para você como eu disse para minha mãe. Se não foi com você, você já pensa dessa forma, imagina então se fosse com você, o que você não faria, o que você não seria capaz de fazer, né? E com tudo isso perdendo aquilo de mais precioso, que é o amor de Deus, que é pregar o amor, que é levar vidas ao céu. E não é só a vida desse rapaz que fez tudo isso, são outras vidas. Eu não sou contra a justiça, eu sou a favor, falei para minha mãe, eu sou a favor da justiça, mas não é justiça minha, não é justiça que se passa na minha cabeça, porque eu não tenho razão de nada. A justiça tem a justiça de Deus, que cabe Deus julgar, e a justiça dos homens, que é julgar, que é ser preso, porque se não tivesse essa justiça dos homens, imagina como o mundo estaria. Embora eu sei que a justiça é falha, mas não cabe a mim querer fazer a justiça com as minhas próprias mãos, porque isso não vai me levar a lugar nenhum. Somos seres humanos e é normal nós buscarmos resposta, até mesmo para amenizar a nossa dor. E a gente acha que a gente é alguma coisa quando se depara com pessoas que eu sempre digo que nós somos exemplos para outras vidas. E vem uma pessoa dessa e mostra pra gente, parece que esfrega Jesus na nossa cara. Jesus está voltando, gente. Jesus está voltando. Será que você está preparado para isso? Para a volta de Jesus? Porque para você estar preparado, eu tenho que perdoar também. Faz parte. A gente quer... não sei o que dizer. Não é só sobre o futuro desse rapaz, não é só sobre o futuro desse Luiz de Lima, é sobre o futuro seu, é sobre o futuro do mundo, é sobre o futuro dessas pessoas envolvidas, do coração dessas pessoas, dessa escola, dos traumas. É um monte de coisa envolvido em tudo isso. A última palavra desse rapaz, por incrível que pareça, a gente querendo uma resposta. E o Luiz de Lima, com a sua última palavra, diz o seguinte: vocês saberão o porquê que eu fiz tudo isso. Calma, logo vocês saberão. Essa foi uma das últimas palavras que ele disse, mas não foi só essa não. Ele também disse lá quando estava preso que os policiais queriam dar tiro na sua cara. Por causa da raiva do que ele fez, que a gente não aceita, a gente não concorda. Será que eu estaria agindo errado se eu desse esses tiros na cara dele? Será que eu estaria agindo certo, estaria agindo errado? A gente é o que o nosso coração está cheio. Porque a gente não tem esse direito de pagar com a mesma moeda. Esse tempo de pagar com a mesma moeda já se passou. É como eu sempre digo para minha mãe, e eu tenho ensinado aqui no meu canal para as pessoas, e eu quero que você também aprenda com isso. Para que a mágoa não entre no seu coração. Eu sei, gente, que eu tenho resposta, que vai ter um monte de gente falando, não, mas nem tudo é o diabo, para com isso, nem tudo é o diabo. Eu sei, absoluta certeza que nem tudo é o diabo. Eu sei disso.
Mas eu prefiro acreditar que seja o diabo usando aquela vida para que eu não fique magoado com ela. Porque eu estou me protegendo, eu estou me precavendo. E foi isso que eu disse para minha mãe. Se você não consegue perdoar as pessoas, se você começa a ter ódio, essa raiva do diabo. Porque essa raiva que você vai ter do diabo, você vai lutar contra você mesmo para contrariar esse diabo, sabe? Para levar vidas ao céu. Vai ser uma luta espiritual. Eu prefiro assim. Eu sei que existem pessoas que já estão perdidas, que não têm, eu sei disso, mas eu prefiro crer, eu prefiro continuar acreditando nisso, porque senão não seria quem eu sou hoje, porque eu fui muito judiado na vida e com certeza eu estaria além das marcas que eu já carrego, né, que é a mão, que é um N marcas, né, que ficam para sempre na minha vida, eu estaria carregando mágoa. Eu seria uma pessoa infeliz. Claro que a nossa vida, depois de uma tragédia dessa, nunca mais será a mesma. Mas Deus continua sendo Deus. E Ele vai continuar sendo o Deus da história desse homem que lançou o perdão diante do mundo. Sendo exemplo, é claro que a Globo, né, não vai mostrar, não vai trabalhar isso. E não vai falar isso. Se a Record, que diz que é uma emissora cristã, não vai trabalhar isso, imagina a Rede Globo mostrar isso. A Globo não mostra, ela não vai mostrar isso. Ah, meu Deus, prepara o nosso coração para o que está por vir. Que a nossa vida esteja firmada na rocha e que nada venha nos abalar. E que o Senhor coloque a certeza no coração de cada um de nós. É que o Senhor vive, que o Senhor é amor, que o Senhor é perdão. E se nós formos incapazes, porque nós somos, meu Deus, incapazes de perdoar, Senhor, nos ensina, nos mostre, nos molda conforme a Tua vontade. Que o nosso eu não viva, mas que o Senhor viva no nosso eu. E que nós venhamos contrariar o mundo, através do Seu amor, contaminar pessoas, contaminar vidas. E que o nosso sacrifício todo, Senhor, de renúncia, de tudo que essas pessoas, essas famílias têm passado, não seja em vão. E que até nisso o Seu nome seja glorificado. E que até nisso o mundo veja quem é o Senhor e para que o Senhor veio. Conforte essas famílias, Deus. Faça por cada uma delas aquilo que eu não consigo fazer. E que elas possam enxergar, Senhor, lá no final, lá no fundo do túnel escuro, a Tua luz. E que essa luz resplandeça, que essa luz conforte o coração de cada uma delas. Porque só o Senhor é que pode fazer. Cabe a nós orarmos, cabe a nós clamarmos a Ti. Não abandone os Seus pequenos. Porque um dia o Senhor ressuscitará os mortos. E todos aqueles que morreram justos herdarão o reino da glória, herdarão o reino dos céus. Nos ensina o caminho para o céu. Ei, bora pro céu, bora pro céu.